Boa noite. Olá, professor. Olá, tudo bem? Tudo? Estou entregando trabalho. Ah, pois é, tem Ai, meu Deus. essa tarefa. Acho que hoje é o último dia, né? Eu acho que não. Acho que é quarta, eu acho, eu nem sei Ah, direito. tá. Ah, acho que é verdade, começou. Acho que o prazo começou a contar a partir de quarta. Ai, me deixou com os cabelos brancos aqui. Ai, ai. E sim, essas foram duas questões, uma sobre o Med Gauss e outra Gauss-Jacobi aqui, né? Isso. Nossa, mas é que tem que passar pro Word, é muito detalhezinho, assim. Qualquer coisinha a gente pode errar, né? É, tem que estar bem atento, é verdade. Não, algumas pessoas fazem, assim, escrevem à mão e aí fazem fotos, né? Depois botam os resultados da planilha, também é uma opção, né? Ai, mas é que como o senhor sabe, né? Eu sou sou bem cheia dos detalhes. É, não, é para fazer um trabalho mais caprichado, aí, claro que o processador fica melhor, né? Vai que gere um pontinho a mais, né? Ah, tá certo. Pois é, na aula de hoje, o meu planejamento é continuar a falar da interpolação, né? Porque a gente já viu alguns exemplos na aula passada. E eu não sei, né? Eu já até comentei com vocês na outra semana, tá acontecendo esse fenômeno aí né, em cada aula tem dois, três alunos, tá meio esquisito esse negócio, eu acho. É, mas eu acho que o pessoal ele está assistindo a aula, eu acho. Eu acho que sim, aí assistem os vídeos depois, né? É, o ruim é que só fica um ou dois, né? Eu não entrei segunda-feira, eu acho. Segunda, quarta? Ai, não me lembro mais. Porque perdi um parente, então eu fui lá pro interior. Não, eu entendo, né? Tá acontecendo muita coisa e claro, tendo a opção, né, do material ficar gravado ali disponível, né? Aí o pessoal Sim. pode se organizar para assistir depois, né? Então, tudo Sim. bem, não tem, não tem problema. Bueno, então eu vou iniciar aqui, pessoal. Na aula passada nós vimos alguns exemplos, né, de polinômios interpoladores. Eu apresentei, digamos, uma metodologia, né, para definição do polinômio interpolador através da resolução de sistemas de equações lineares. Mas vocês estão vendo aí né, pela atividade de avaliação e pelos exemplos, na hora de resolver um sistema, o esforço computacional é bastante grande, né? Já um sistema 3x3 já é um sistema trabalhoso, 4x4 é ainda mais difícil de resolver em termos de número de operações, né? O tempo necessário para a resolução aumenta muito à medida que aumenta o número de equações e de incógnitas, né? Então, existem alternativas para a definição do polinômio interpolador, né, que podem ser usadas no lugar da resolução de sistemas, acabam dando, né, um resultado tão bom quanto aquele método baseado em resolução de sistemas, e tem a vantagem de não precisar resolver o sistema, né? Então, existem duas formas diferentes de fazer isso. Uma delas é usando diferenças finitas e diferenças de medidas, são conhecidas como tabelas de diferenças. Essas tabelas de diferenças foram desenvolvidas pelo Newton, né, o mesmo físico inglês que
desenvolveu o cálculo diferencial ali no século XVII e desenvolveu a teoria gravitacional, entre outras contribuições, né? E ele, então, na época que ele estava desenvolvendo o cálculo diferencial, ele viu que essas tabelas de diferenças eram boas maneiras de fazer cálculos aproximados de derivadas, principalmente, né? E como o trabalho dele era baseado em cálculo diferencial, né, cálculo com derivadas, acabou gerando, então, estas tabelas, conhecidas como... São duas tabelas, né? Tabelas de diferenças divididas e tabelas de diferenças finitas. Então, além dessas aplicações que ele desenvolveu ali no cálculo, né, ao longo do tempo ele foi vendo que eram possíveis outras aplicações e algumas que permaneceram, né, dentre elas essas que nós vamos ver agora no cálculo do polinômio interpolador. Então eu vou apresentar para vocês as fórmulas dos polinômios interpoladores de Newton, baseados em tabelas de diferenças divididas e tabelas de diferenças finitas. Eu vou mostrar então as tabelas, vou mostrar alguns exemplos ali, e vocês vão ver que, né, o esforço necessário para a definição do polinômio interpolador por essas fórmulas, comparado com a resolução de sistemas, é consideravelmente menor. É um outro procedimento, né? Tem que fazer outras operações, mas são essencialmente operações aritméticas bem simples, operação de adição e subtração e multiplicação e divisão. Então tá. Vou iniciar aqui. Professor. Oi. Só uma pergunta. Seria possível o senhor disponibilizar para enviar Excel no trabalho? Olha, eu achei mais simples ali. Se tu vai desenvolver a planilha, tu pode gerar aquela tabela e inserir lá. Eu achei que seria até mais fácil para vocês. Para mim, deixar o Excel. Mas tranquilo, eu tento colocar ali no trabalho. Então. Eu posso configurar, que eu achei, eu comentei com algumas pessoas, elas acharam até que seria mais simples num arquivo só, né, de um tipo só. Sim. Porque para mim não tem problema, eu posso configurar para receber os arquivos Excel. Então tá bom. Tá. Fechado. Então, então, assim, pessoal, esse documento que vocês estão vendo aqui, depois, eu acho que até tem uma versão ali no Moodle que já está disponível, né, mas como eu vou sempre fazendo algumas pequenas modificações, depois eu coloco a versão atualizada ali. Então, esse item 2, né, é a sequência lá, digamos, do item 1, onde a gente calculou o polinômio interpolador usando sistemas de equações. Então, eu coloquei com esse título, né, cálculo dos coeficientes do polinômio interpolador através das fórmulas de Newton. Então, para diferenças divididas, que são fórmulas conhecidas como DD, né, diferenças divididas, então o polinômio interpolador, um conjunto de dados chamado genericamente de xi e yi. Lembrando, né, que o y é o valor da função calculado no ponto x, o i varia de 0 até n. Né, nessa notação utilizada aqui, o índice é um número inteiro que vai de 0 até n. E nós já comentamos, né, que essa função aqui, muitas vezes, ela é o resultado de algum experimento. Eu estava lendo um artigo hoje sobre a resistência do concreto, né, que foi feito um trabalho estudando assim, a resistência do concreto quando é utilizada uma mistura de areia, né, na hora de fabricar o concreto, digamos assim. Né. E então essa é
a medida da resistência ela foi feita num experimento lá, certo? E não há uma fórmula matemática exata, né, para expressar a resistência de um material como o concreto, né? Porque a resistência ela depende muito do teste que é utilizado, né, a temperatura, os produtos usados na mistura, etc. Então, há muitas situações, né, em que esta função ou ela é desconhecida, né, simplesmente não existe uma lei, e ela é definida através de algum experimento, uma pesquisa, como, por exemplo, a população, né, de um país, que no caso de um censo que é realizado lá em um determinado ano, aí tu tem ali, no caso do Brasil, por exemplo, né, em alguns anos foram realizados censos, né, em 1980, 1991, né, no 2000, 2010, e agora, recentemente, é que não houve, né, teve essa discussão aí a respeito da realização do censo esse ano, acabou não sendo realizado e está definido que será feito no ano que vem, né? E era previsto em lei a realização periódica a cada 10 anos. E isso é importante, né, porque o censo populacional oferece, né, fornece uma série de informações sobre a população. Então, essa função aqui, muitas vezes, é isso, é uma função que não tem uma lei matemática, né? Então, tem lá um conjunto de dados, como é que tu define o polínômio interpolador Pn? Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, Pn de x igual a f colchete x0, mais x menos x0, f colchete x0, x1, etc. Esta fórmula é a fórmula do polínômio interpolador de Newton, que usa uma notação específica, né, para essa chamada tabela de diferenças divididas. Tá? Então, todos esses termos que tem aqui, f colchete x0, f colchete x0, x1, etc., são diferenças divididas, né? Então, ó, f colchete no ponto x0 é a mesma coisa que a função no ponto x0. Digamos, é como se fosse a diferença dividida de ordem zero, né, calculada no ponto x0. Tá? É simplesmente a função ali naquele ponto mesmo. Então, esse dado aqui tu não precisa calcular, ele vai estar lá direto lá na própria tabela, né? Essa diferença aqui, ó, é a definição, né? Como é que tu calcula a diferença f colchete x0, x1? É y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Essa aqui é a chamada diferença dividida de ordem 1, calculada nos pontos x0 e x1. Simplesmente subtrai, né? O y subtrai o x e divide, tá? f x0, x1, x2. Aí tu vai fazer a diferença dividida de ordem 1 no ponto x1, x2, menos a diferença dividida de ordem 1 no ponto x0, x1, né, subtrai esses dois valores, e divide por x2 menos x0. Tá? Diferença dividida de ordem 2, calculada em x0, x1, x2. Tá? E assim vai. Feitos os cálculos, né, de todas as diferenças divididas, né, a gente vai construir aquele polinômio, né, conforme foi definido lá pelo Newton. Então, digamos assim, o esforço maior, né, que a gente faz no desenvolvimento deste polinômio é no cálculo dessas diferenças que tem essas subtrações e divisões a serem realizadas aqui. Uma vez feito isso, só substitui ali e pronto. Né, não tem que fazer nenhum cálculo adicional. Bom, então, como está dito aqui, né, quando se calcula as diferenças no ponto x0, x1 e no ponto x1, x0, os resultados são iguais, então não tem que se preocupar com a ordem. E as diferenças divididas, elas são definidas de maneira recursiva, né? Então, tu vai preenchendo a tabela através de colunas, né? E para preencher uma coluna, tu sempre tem que olhar para a coluna anterior, digamos assim. Tá? Então, é bem prática o preenchimento da tabela. E na hora de construir o polinômio interpolador, né, os coeficientes que vão ser usados estarão na primeira linha. Tá? Todos esses coeficientes aqui, ó, vou marcar aqui. Vou marcar aqui.
Por exemplo, esse primeiro coeficiente aqui, ver se eu consigo marcar só esse termo aqui. Marcar com uma cor diferente. Depois, este coeficiente aqui. O que eu vou marcar aqui com a cor vermelha, né, são os coeficientes que podem ser obtidos, né, a partir da leitura dos elementos da primeira linha da tabela. Somente, claro que para preencher toda a tabela tu tem que fazer cálculos recursivamente, né? Então tem que preencher todas as posições primeiro antes de calcular o polinômio interpolador propriamente dito, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, a numeração dos exemplos aqui, porque eles seguem o texto, né, que já foi usado na aula anterior, né? Então, olha só, nós temos essa tabela aqui. Então, você observa que nós temos 3 colunas, né? A coluna do índice, aqui os pontos, o xi e o yi, né? Então, o índice varia de 0 até 2, né? Então 0, 1 e 2, o n vale 2, né? Nós temos 3 pontos, então x0, x1, x2, e os valores correspondentes são o y0, o y1 e o y2. Então, estão aqui identificadas estas quantidades, né, com a anotação usual, né? A gente começa sempre o índice em i igual a 0. Aí vai indo de 1 em 1 até chegar no n, né? Então, nesse exemplo aí, o n é igual a 2. Isso significa, né, que se a gente usar todos os pontos, né, na hora de calcular o polinômio interpolador, o grau do polinômio interpolador será menor ou igual a 2, né, porque o grau do polinômio interpolador é sempre menor ou igual a n. Então vejam, para eu calcular a diferença dividida de primeira ordem nos pontos x0, x1, né, a gente vai fazer y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Então é simplesmente, né, pega os valores ali e subtrai. 17,25 menos 13,09 no numerador. E no denominador, x1 menos x0. Subtrai aqui, 14,16 divide por 1,2, né, dá 11,8. Então, bem fácil de fazer esta operação. O que tem que cuidar é que na hora que tu vai fazer a diferença dividida nos pontos x1 e x2, a diferença de ordem 1, né, ou de primeira ordem, nesses dois pontos, tu vai ter que atualizar os índices. Ó. Onde aqui era x0 e x1, agora é x1 e x2, tá vendo? Então, tu vai fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá? Então, é 25,41 menos 17,25, né, que são os valores do y2 e do y1, respectivamente, aqui, ó, nessa linha, né? Dividido por x2 menos x1, 2,1 menos 1,5. Né? 8,16 dividido por 0,6, que dá o 13,6. Né? Muito bem. Então, preencheu, né, como o n vale 2, só tem 2 diferenças divididas de primeira ordem possíveis de serem calculadas. Tá? Agora, tu vai calcular a diferença dividida de segunda ordem, que só tem uma, né, porque o n vale 2. Então, só tem a diferença dividida de segunda ordem em x0, x1, x2, conforme a anotação que vocês estão vendo aí. Então, pela definição, tu vai fazer a diferença dividida calculada em x1 e x2 menos a diferença dividida calculada em x0 e x1 dividido por x2 menos x0. Isso aqui é uma aproximação da derivada segunda, tá, pessoal? Então, deu 13,6 menos 11,8, né? Aqui as diferenças, ó, dividido por x2 menos x0. Ó. Vai dividir este, vai subtrair esse menos esse. Tá? Então, o nome diferença dividida de ordem 2 é porque aqui no denominador, né, há um salto aqui de 2 posições. E também porque o resultado, né, que nesse caso aqui é 13,6 menos 11,8, dividido por 2,1 menos 0,3, isso aqui vai dar 1. Né?
Esse resultado, né, poderia ser um número positivo, negativo, zero, qualquer número pode ser obtido aqui. Ele representa uma aproximação da derivada segunda da função. Estas é calculado no ponto x0. Né? Estas aproximações aqui, essas diferenças aqui, ó, essa diferença fx0, x1 é uma aproximação da derivada primeira calculada em x0 e essa aqui é uma aproximação da derivada primeira calculada em x1. Muito bem. Então, eu vou ter a tabela. Opa. A tabela ficou, como vocês estão vendo aí, né? Preenchida com os pontos. Deixa eu passar para cá, para a gente olhar aqui como é que fica a disposição. Ó. Então, assim, pessoal, ó, esses valores calculados, né, tu vais colocar nas posições correspondentes. Então, aqui estão, ó, destacado aqui, ó, as diferenças de primeira ordem, 11,8, que tu vai colocar aqui na primeira linha, e o 13,6 tu vai colocar aqui nessa linha. Essa linha aqui correspondente ao I igual a 2, ela fica em branco, né, eu boto um tracinho, por quê? Porque não tem nenhum ponto além do ponto x2 e y2, né? Então não tem como calcular a diferença de primeira ordem, né? Porque vejam que para calcular a diferença de primeira ordem no ponto x0, x1, ó, que foi a primeira que eu calculei, ó, que é esse valor aqui, que é o 11,8, vocês vejam que vocês precisam ter o y1 menos y0, né, no numerador e x1 menos x0 no denominador. Então tu precisa do ponto seguinte, né? Então não tem como calcular a diferença nessa posição aqui, porque não tem x3 e y3, tá? E essa posição aqui, ó, que é o 1, né, é a única diferença dividida de segunda ordem que é possível fazer. Por quê? Porque no denominador tu vai dividir, né, tu vai ter que subtrair x2 menos x0, que é a diferença mais longa, digamos assim, né, em termos de diferenças de posições que é possível fazer, ó. 2,1, que é o de x2, menos o 0,3, que é o x0. Né? Não existe outra diferença com espaçamento de duas posições, né, possível de fazer, não tem como. Então vai dar 1,8 dividido por 1,8, que é 1. Tá? Então está ali. Né? Estão aqui os pontos que correspondem, né, aos coeficientes do polínômio interpolador que vão ser usados na fórmula. Né? Então, aqui, no exemplo seguinte, né, eu peço para escrever, calcular, né, o polínômio interpolador de Newton aos dados acima. Né? Então, nós temos, como eu disse, né, o n igual a 2, né, isso é importante sempre destacar, né, só que é o último valor do i, né, começando o i em 0, né, então 0, 1 e 2. Então, esse é o valor do n. Significa que o grau do polínômio interpolador, esse conjunto de pontos, será, no máximo, igual a 2. Né? Então, o polinômio interpolador vai ser este polinômio aqui. Ó. O P2 de x é este polinômio que vocês estão vendo, né, destacado aqui na tela. Né? Porque eu coloquei com cores diferentes aqui, ó, né, aqueles coeficientes que a gente obtém lá da primeira linha. F colchete x0, né? É a função calculada no ponto x0, que é esse número aqui, o 3,09. Simplesmente é o valor do y0. É só copiar, não tem que fazer cálculo algum. X menos x0 vezes a diferença de primeira ordem calculada no ponto x0, x1, ó, que é esse valor aqui, que vai substituir depois por 11,8. E depois, né, como último termo, x menos x0 vezes x menos x1, vezes o coeficiente, que é a diferença dividida de segunda ordem, calculada nos pontos x0, x1 e x2. Então, neste polinômio interpolador, nessa fórmula que aparece aqui, destacada em tela,
né? Vocês têm como dados de entrada aqueles elementos ali da primeira linha, destacados em vermelho, azul e verde, respectivamente, e, além disso, os pontos x0 e x1. O x0 aparece aqui, né, como um fator, ó, x menos x0, e aqui vai aparecer x menos x0 e x menos x1. O x0 e o x1 tu vai copiar aqui da tabela, e o x é a variável independente, né? Então, nós vamos ter 13,09 no lugar da f de x0, x menos 0,3 vezes 11,8, que é o coeficiente correspondente à diferença dividida em primeira ordem, e x menos 0,3, x menos 1,5 multiplicado por 1, ou seja, simplificando, né? Não é nem necessário fazer essas multiplicações aqui, ó. Tá, isso aqui é uma coisa que não é necessária, tá, pessoal? A gente vai fazer a simplificação no sentido de escrever, né, os termos na forma usual. Por exemplo, essa multiplicação aqui, que eu usei o asterisco, né, o símbolo da multiplicação, não precisa escrever. Eu escrevi 11,8 vezes x menos 0,3. Fica subentendido que aqui eu tenho uma multiplicação, né? E essa multiplicação por 1 também é desnecessária, né? Fica x menos 0,3 vezes x menos 1,5. Então, este aqui é o polinômio interpolador. Vocês vejam que ele tem realmente é um polinômio de grau 2, né? E ele vai ser, então, o polinômio que, se eu calcular, né, respectivamente no 0,3, no 1,5 e no 2,1, né, os resultados devem ser 13,09, 17,25 e 25,41, respectivamente, tá? Porque é isso que o polinômio interpolador tem que fazer, né? Ele tem que reproduzir os valores da tabela. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o polinômio interpolador, deixa eu copiar aqui para a gente enxergar aqui, ó. Está aqui o polinômio interpolador, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e substituí nesta fórmula o x por 0,3, 0,3, 1,5 e 2,1. Então, substituindo primeiramente por 0,3, vamos fazer as continhas aqui na calculadora. Vocês vejam que estes... deixa eu escrever aqui para... esse termo aqui, ó, ele vai dar zero, né? Porque tem 0,3 menos 0,3, e aqui também, ó. Então esse termo aqui vai dar zero. O que vai sobrar? Somente o 13,09, que é o resultado final lá. 13,09, que é o que tem que dar, né? Depois, quando eu calculo aqui no ponto... no ponto seguinte, que é o ponto 1,5, vocês vejam que aqui, né, na fórmula do polinômio interpolador, este aqui, ó, ele contém o fator x menos 1,5. Então, quando eu substituir, né, o 1,5 na fórmula, né, este termo aqui, deixa eu pegar o meu lapisinho aqui, este termo aqui, ó, ele vai desaparecer porque vai ter um fator que é igual a zero ali, ó. Então, eu só vou precisar calcular esses dois primeiros, ó. 13,09 mais 11,8 vezes 1,2, né? Então, é bem fácil o cálculo. Vou pegar a minha calculadora aqui para a gente verificar, né? É sempre bom a gente verificar, né? 11,8 vezes 1,2, né? Dá 14,16 mais 13,09, que dá o 17,25 lá na tabela, né? E quando o x for 2,1, que é o último ponto da tabela, ó, vai ficar 13,09, que é esse primeiro termo aqui, mais 11,8 vezes 2,1 menos 0,3, mais 2,1 menos 0,3 vezes 2,1 menos 1,5. Né? Substituindo o x por 2,1. Então fica 13,09 mais
11,8 vezes 1,8, né, subtrai aqui primeiro, mais 1,8 vezes 0,6. Vocês vejam então que vai ficar 3,09 mais 11,8 vezes 1,8 mais 1,8 vezes 0,6. 25,41, que é o que tem que dar. Então, digamos assim, o que esse cálculo comprova, né, esses cálculos que comprovam, é que realmente o polinômio interpolador, né, reproduz o resultado da tabela, 1,03 dá 3,09, no 1,5 dá 17,25 e no 2,1 dá 25,41. Tá? Então é importante sempre fazer, né, esta verificação como uma forma assim, de tu né, se assegurar que aquelas continhas lá de subtração e divisão, né, não foram feitas com algum erro que na hora de entrar algum dado ali, né? Então você vê que é bem fácil, né, da gente fazer a determinação do polinômio interpolador. Então está aqui. Então, eu posso utilizar, né, como a gente já usou em outros casos, né, o polinômio interpolador para fazer uma inserção. Esse é o objetivo, né, entre outros. Né? Então, por exemplo, eu quero, dados os pontos ali do exemplo 6, calcular uma aproximação da função no ponto 1,2. Né? Como eu disse para vocês, tu não conhece a função, né? Tu tinha o conhecimento dessa função em 3 pontos e agora vai utilizar aquele polinômio interpolador para ter uma aproximação, né, para obter uma aproximação da função no ponto 1,2. Né? Bom, então está aqui o polinômio interpolador. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né, a função através de uma aproximação do polinômio interpolador. Então, a função calculada no ponto 1,2 é aproximadamente igual ao polinômio calculado no ponto 1,2, ou seja, eu vou substituir o x aqui nesta fórmula por 1,2. Vai ficar 3,09 mais 11,8 vezes 1,2 menos 0,3 mais 1,2 menos 0,3 vezes 1,2 menos 1,5. Então, é só fazer essas multiplicações, né? Ficar 3,09 mais 11,8 vezes 0,9, mais 0,9 vezes menos 0,3. Faz os cálculos aqui todos, resulta 3,09 mais 10,62 menos 0,27, ou seja, a função calculada no ponto 1,2 é aproximadamente 13,44. Tá? Então, assim, o que vocês devem considerar aqui, né? Que a nossa tabela original é formada por esses pontos aqui que estão marcados, né, na cor preta, o 0,3 e o 3,09, né, 1,5, 17,25 e 2,1, 25,41. Esse ponto 1,2 ele é um ponto que foi inserido ali, né? E veja que o resultado deu 13,44, que é um resultado que está dentro, digamos assim, né, do que a gente espera que seja razoável, né, uma coisa dentro do padrão da função, porque você observa que a função vem aumentando seus valores. Ó. No 0,3 deu 13,09. Aí no 1,5 ela aumentou para 17,25. E no 2,1 aumentou para 25,41. Então, digamos assim, é esperado, né, que num ponto intermediário aqui entre o 0,3 e o 1,5, ela obtenha o resultado obtido seja entre 3,09 e 17,25. Não quer dizer que seja obrigatório, mas, né, pelo menos a ordem de grandeza assim, está de acordo. Né? Ou seja, se vocês obtiverem um valor muito fora, né, da tabela, vocês talvez seja um sinal de que tem algum cálculo errado. Né? Então, analisem isso, né, quando for inserido ali, usando o polinômio interpolador, né, ao inserir um dado, né, esse dado tem que estar meio de acordo, né, com aqueles dados precedentes. Alguma pergunta?
Não, professor. Muito bem. Então, tem alguns casos, né, em que a gente conhece, né, na nossa vida, que quando a gente faz certas tarefas ou tem certos compromissos, né, esses compromissos, essas tarefas, elas são realizadas em horários, de intervalos de tempo igualmente espaçados. Né? Por exemplo, as nossas aulas aqui, por exemplo, elas têm um horário determinado, né? Elas ocorrem às segundas e quartas. Né? Então, você sabe, ó, tem, os dias da semana tem lá o compromisso aqui com o cálculo numérico. Né? Mas tem outros compromissos que ocorrem, por exemplo, a cada 24 horas, a cada 8 horas, ou a cada 10 horas, enfim. Né? Então, quando um evento, né, quando uma certa informação ela é produzida sempre no mesmo intervalo de tempo, né, isso vai produzir uma tabela de diferenças com pontos que a gente diz que são uniformemente distribuídos. Né. Quer ver um exemplo bem prático para ilustrar isso? É quando a gente tem que tomar uma medicação, né, fazendo um determinado tratamento, por alguns dias, e aí o médico, você vai lá, consulta o médico e diz, toma tal remédio aqui a cada 8 horas. Então a pessoa lá pega a receita, você vai dizer, a cada 8 horas. Né? Então, o que significa? Né? Esse é um procedimento, né, que os médicos usam, por orientação, evidentemente, dos laboratórios que produzem, né, determinados medicamentos, que por estudos laboratoriais se observou que aquele medicamento ele vai ter uma ação mais eficaz, né, que vai combater lá uma determinada doença, algum distúrbio e tal, se for, né, ministrado, se a pessoa ingerir aquele medicamento a cada 8 horas, por exemplo. Então, isso torna, né, a geração de dados um pouco diferente. E isso geralmente é possível, né, pessoal, quando é um experimento controlado. Né? Por exemplo, no caso do desenvolvimento de um medicamento. Né? Então, o que os laboratórios fazem? Né? Eles muitas vezes recrutam as pessoas, né, e colocam. Então, a pessoa recebe aquele medicamento durante um certo tempo. Né? Ou então eles primeiro desenvolvem testam, melhor dizendo, os medicamentos com animais que ficam confinados em laboratórios. Né? Então, existe toda uma estrutura que permite controlar esse tempo. Então, a cada 8 horas, vai lá e coloca o medicamento o ratinho para ele tomar. Por que isso? Porque na vida real é muito difícil acontecer isso. Né? Pensa assim, no teu dia a dia, né? Quando tu está tomando algum medicamento, se alguém te pergunta assim, tu tomou o medicamento exatamente no intervalo de 8 horas que o médico receitou? Ou de 12 em 12, ou 24 em 24? Olha, eu duvido que as pessoas consigam responder essa pergunta de maneira exata. Eu duvido. A maioria das pessoas vai dizer, não sei. Né? Então, quando tu está fazendo um tratamento que exige esse tipo de orientação, né, que tem esse tipo de orientação, as pessoas colocam na cabeça, a cada 8 horas eu vou tomar. Mas elas não vão ficar cronometrando ali, quando der exatamente 8 horas, a pessoa vai lá e toma. Dificilmente alguém vai fazer isso. Né? Às vezes toma ali com 5, 10, 15 minutos de atraso, um pouco antes, um pouco depois, né? Mas isso, digamos assim, na maior parte dos casos não vai fazer muita diferença. Né? Porque é muito difícil controlar, né? A menos que seja em situação de laboratório. Tá? Então, este exemplo que nós vamos ver aqui, da tabela em que os pontos são igualmente espaçados, né, ele é um exemplo de importância teórica, né, ele vai facilitar alguns cálculos, né, mas o que eu quis dizer com essa conversa é que é muito difícil, a não ser em situações controladas, em laboratórios, que tem recursos, etc., que tem pessoal, né, orientado para isso, para produzir dados sempre
em intervalos igualmente espaçados. Se for, por exemplo, através de um computador, bom, tu programa um computador, tudo bem. Né? Vai medir uma temperatura lá de um objeto, tudo, né? Pode, se for uma coisa automática. Agora, se tiver uma pessoa envolvida naquilo, aqui, dentro a cada 1 hora tu vai lá e calcula a temperatura que tem lá na substância que está dentro lá de um tanque, né? A pessoa dificilmente vai conseguir cumprir exatamente a 1 hora. Né? Porque as pessoas têm intercorrências que são difíceis de controlar. Tá? Mas, enfim, né, é um parâmetro teórico, né, que serve como referência. Então, vamos lá. Então, quando os pontos de uma tabela, né, satisfazem uma condição particular, que a diferença entre 2 pontos consecutivos é sempre o mesmo valor, que é chamado de H, onde H é uma constante, né? Para todo i variando de 0 até n menos 1, ou seja, xi mais 1 menos xi é igual a H, onde H é uma constante. Para todo i de 0 até n menos 1, então nós podemos usar a tabela de diferenças finitas. Nesse caso, teremos a diferença de ordem 0 é simplesmente o próprio yi. Esse não tem que calcular nada, né? Os y já vêm dados ali. Diferença finita de ordem 1 no ponto yi é o yi mais 1 menos o yi. O i variando de 0 até n menos 1. Tá? É chamada diferença finita de primeira ordem ou de ordem 1. Vamos escrever aqui de ordem 1 que vai ficar mais fácil. Vamos escrever aqui. De ordem 1. Tá? Ou de primeira ordem, é a mesma coisa. Aqui vem a diferença finita de ordem 2. É o delta 2 calculado no yi. Tá? Esse delta aqui, pessoal, é uma anotação para diferenças. Né? Esse 2 aqui é a ordem, então é a diferença de ordem 2 calculado no ponto yi. Vai ser a diferença das diferenças de primeira ordem. O delta do yi mais 1 menos o delta do yi, o i variando de 0 até n menos 2. Então aqui vem as diferenças finitas de ordem 2. Vamos substituir aqui, vai ficar melhor de enxergar. Ou de segunda ordem, né? Vamos uniformizar aqui. E até a diferença de ordem n, que é a diferença, então, que é a última a ser calculada, né? Que é a diferença de ordem n menos 1 calculado no yi mais 1 menos a diferença de ordem n menos 1 calculado no yi. Só vai ser calculada no valor i igual a 0. Tá? Bueno, então, essas diferenças aqui, como o próprio nome diz, né, pessoal, são apenas subtrações. Então, essa tabela ela é mais simples por isso. Ela é constituída exclusivamente da operação de subtração. Então, ela é mais simples, né? Mas ela tem essa restrição. Ó. Ela só pode ser construída se os pontos na coluna do x, né, forem uma progressão aritmética. Né? Somente nesse caso. Então, olha aqui. Ó. Neste exemplo 8 aqui, eu peço então para construir a tabela de diferenças finitas para esses valores dados abaixo aqui, x e f de x. Né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Né? Então, observa, para nomear os pontos, ó, só para a gente, vamos fazer o seguinte, vou botar lá na outra página e a gente enxerga melhor. Para nomear os pontos, eu vou, então, começar, né, com a anotação. Ó, o x0 é 3,5, x1 é 4, o x2 é 4,5, que é esse ponto aqui, o x3 é 5, que é esse ponto aqui, e o x4 é 5,5. Né? Eu posso até inserir aqui, ó, ver se eu consigo inserir aqui uma
uma coluna do índice aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então vejam que o N é 4. Então vocês observem, isso aqui é uma coisa. A inspeção visual, né, quando o conjunto de pontos ele for pequeno, né, pessoal, com 5 pontos, né, a gente pode fazer uma inspeção. Ó, qual é a diferença do x0 para o x1? 0,5. Do x1 para o x2? 0,5. E assim sucessivamente, né? Eu posso escrever todos esses cálculos aqui, né? Ó, o x1 menos x0, que é 4 menos 3,5 é 0,5. x2 menos x1, 4,5 menos 4 é 0,5 e assim por diante, né? Então, neste caso, né, a diferença entre dois pontos consecutivos dessa tabela é igual a 0,5. Tá? Então, este valor, que é o 0,5, é chamado de H. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Então, a gente aplica as diferenças finitas, né, nessa tabela. Ó. Então, assim, vamos fazer aqui todos os cálculos detalhadamente. Deixa eu reduzir essa largura aqui, daí eu acho que eu consigo aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Deixa eu marcar essa tabela aqui para ficar melhor. Um pouco melhor. Então, ó, como é que eu vou calcular as diferenças finitas? Olha só que barbada que é esse cálculo, né, para a gente fazer aqui. Ó, as diferenças de ordem zero, pessoal, são esses valores aqui. Ó, esses não tem que calcular nada. Né? Diferenças de ordem 1, que são essas aqui. Ó. Então, delta y0 é y1 menos y0. Então, a lógica é a seguinte, ó, tu vai pegar o 10,91 menos 9,82, né? Certo? Então, digamos, a disposição é a seguinte, para calcular este coeficiente aqui, tu vai olhar na coluna anterior, vai pegar o da linha abaixo, menos o da própria linha. Né? Mesma coisa aqui, o delta y1 é y2 menos y1, certo? Ou seja, 12,05 menos 10,91, que é 1,14. 12,05 menos 10,91. Né? Subtrai 1,14. Coloca aqui. Depois, a diferença de ordem 2. y3 menos y2, que é 13,14 menos 12,05. 13,14 menos 12,05. Dá 1,09. E a diferença de ordem 3, mesma coisa. y4 menos y3, 16,19 menos 13,14, que é o 13,05. Então, aqui, né, com isso, tu completou as diferenças de ordem 1. Não tem como calcular essa diferença aqui, a gente bota um tracinho, né, porque não tem y5, né? Então, não tem como calcular a diferença finita no y4. Aí, tu vai calcular as diferenças finitas de ordem 2. Né? Que é essa coluna aqui, né, que vai ser calculada a diferença delta 2 no y0, no y1 e y2. Então, a diferença de ordem 2 no y0 é o delta y1 menos o delta y0. Então, tu já calculou as duas aqui, ó, 1,14 menos 1,09. Então, vejam a regra, a mesma coisa. Para calcular o delta 2 aqui, que é o 0,6, tu pega este valor menos esse. Dá 0,05. Né? Depois, o delta 2 do y1 é a diferença das diferenças
de primeira ordem, delta y2 menos delta y1, que é exatamente a diferença desses dois números, né? O de baixo menos o de cima, que dá menos 0,05. E o delta 2 no y2, mesma coisa. É a diferença do delta y3 menos o delta y2. Ó, esses dois números aqui fazem a subtração. O de baixo menos o de cima, 3,05 menos 1,09 dá 1,96. Prosseguindo, né? As diferenças de ordem 3. Ó. Delta 3 do y0 é a diferença de ordem 2 no y1 menos a diferença de ordem 2 no y0. Ó, este número menos esse. Então, pega esses dois números e subtrai. O de baixo menos o de cima, menos 0,5 menos 0,05 dá menos 0,1, que está marcado em vermelho lá. E o delta 3 no y1 é a diferença de delta 2 no y2 menos a diferença de ordem 2 no y1. Ó, pega esses dois números e subtrai. 1,95 menos 0,05, dá 2,01. E, finalmente, a diferença de ordem 4, né, basta tu... bom, vamos ver se consigo eliminar esse espaço aqui. Ó. A diferença de ordem 4 no y0 é o delta 3 no y1 menos o delta 3 no y0. Ó, pega esses dois números e subtrai. 2,01 menos 0,1 dá 2,11. Eu marquei em vermelho aqui, porque estes coeficientes aqui são todos os números que a gente utiliza na definição do polinômio interpolador, né, que neste caso aqui será um polinômio de grau menor ou igual a 4, né, porque veja que o n é 4. Ó. Então, vocês imaginem, se a gente tivesse que calcular o polinômio interpolador dessa tabela de pontos usando um sistema, seria um sistema com 5 equações e 5 incógnitas. Tá? Aqui, vejam que só que simplicidade essas operações aqui. Só subtrair essas quantidades aqui, né? Produzir essa tabela. Agora, eu vou apresentar para vocês aqui o polinômio interpolador, né, de Newton usando diferenças finitas. Então, está aqui a fórmula, usando essa variável auxiliar aqui, ó, que é x menos x0 dividido por h. Né? Essa fórmula só vale para diferenças finitas, o h é a constante que aparece ali na coluna do x, né? A diferença do xi mais 1 e o xi, e aqui o x0 é o primeiro ponto da tabela e o x é a variável independente. Aí define essa variável auxiliar z, o polinômio interpolador de Newton vai ser dado por essa expressão aqui, ó. y0 mais z vezes delta y0 dividido pelo fatorial de 1 mais z vezes z menos 1, delta 2 em y0 dividido pelo fatorial de 2 mais etc. z vezes z menos 1, etc. z menos n menos 1 vezes o delta n calculado no y0 dividido pelo fatorial de n, onde o z é o x menos x0 dividido por h. Então, eu vou usar o exemplo anterior para calcular uma aproximação da função no ponto 4,3 usando os pontos dados acima. Tá? Então, vocês vejam, eu tenho toda essa quantidade de dados aqui, e a partir deles, né, a gente gerou aquela tabela de diferenças finitas e todos os marcados em vermelho são esses coeficientes que eu vou usar aqui, ó. O y0 é este valor aqui, tá? Esse 9,82 aqui, né? O que é o delta y0 que aparece aqui, ó? É este valor. O delta 2 é esse aqui, e assim sucessivamente, tá? Todas as diferenças que aparecem são esses elementos que aparecem aqui na primeira linha da tabela de diferenças finitas. Né? Bom, então o que a gente tem neste exemplo? Né? Ó, o x0 é 3,5, que é esse cara aqui. Né? O x é 4,3.
que é o ponto que eu quero inserir, né, que eu quero fazer a interpolação. Então, o z vai ser x menos x0 dividido por h, ou seja, 4,3 menos 3,5 dividido por 0,5, ou seja, 0,8 dividido por 0,5. Ó, vamos pegar a minha calculadora aqui. Para a gente conferir, né? É sempre bom conferir. 0,8 dividido por 0,5 dá 1,6. Então, o z vale 1,6. Então, eu vou substituir essa expressão aqui nesta fórmula, né, substituindo z por 1,6. Então, o polinômio na variável z é calculada em 1,6. Vai ficar y0 mais z vezes delta y0 dividido pelo fatorial de 1, mais z vezes z menos 1 dividido pelo fatorial de 2 vezes delta 2 y0, mais z vezes z menos 1 vezes z menos 2 sobre o fatorial de 3, vezes a diferença finita de ordem 3, calculada no y0, mais este último termo, z, z menos 1, z menos 2, z menos 3, sobre o fatorial de 4, vezes o delta 4 do y0. Tá? Bom, vamos supor que fosse n igual a 2. Aí vocês iriam desenvolver só até aqui, ó. Só até esses dois aqui. Esses 3 pontos, esses 3 elementos aqui. Tá? Aí é só substituir aqui, pessoal. Ó, 9,82 mais 1,6, que é o z, né? Vezes 1,09, que é esse cara aqui. Né? Mais 1,6 vezes 1,6 menos 1 sobre o fatorial de 2, vezes 0,05, que é essa diferença de segunda ordem aqui. Depois, esse termo aqui, ó, 1,6 vezes 1,6 menos 1, vezes 1,6 menos 2, vezes o fatorial, dividido pelo fatorial de 3, vezes a diferença finita de terceira ordem, calculado no y0, que é este elemento aqui, ó. E, finalmente, né, o último termo, 1,6 vezes 1,6 menos 1, 1,6 menos 2, vezes 1,6 menos 3, dividido pelo fatorial de 4, vezes a diferença de quarta ordem calculada no y0, que é o 2,11, que é este elemento aqui. Então, evidentemente que o desenvolvimento, né, do polinômio tem vários termos, né, a gente tem que desenvolver com bastante atenção, e agora tem que fazer todas essas operações, né, de subtração e multiplicação e divisão. Né, o resultado será, está escrito aqui, ó, 9,82 mais 1,6, vamos fazer as continhas aqui para a gente conferir. 1,6 vezes 1,09, 1,774, então isso aqui está ok. Vamos marcar aqui com a cor vermelha que já está certo. Agora aqui, ó, este elemento aqui. 1,6 vezes 1,6 menos 1, dividido por 2, né, que o fatorial de 2 é 2, vezes 0,05. 0,024. Está aqui. Ó, vou botar um vermelhinho aqui. Agora vamos conferir esse termo aqui, ó. Vamos tirar aqui. 1,6 vezes 1,6 menos 1 vezes 1,6 menos 2 dividido por 6, né? O fatorial de 3 é 6, né? Vezes menos 0,1 menos da 0,064, ó, tá aqui. Aqui. Então, esse aqui já está conferido, vou marcar em vermelho. E agora, este último elemento aqui. Vou calcular aqui. 1,6 vezes 1,6 menos 1 vezes 1,6 menos 2 vezes 1,6 menos 3. Dividido por 24, que o fatorial de 4 é 24, né? Dividido por 24, vezes 2,11. 0,047264. Então, beleza. Está conferido. Então, tudo isso aqui
somando essas quantidades todas deve dar 11,642. Vamos pegar aqui. Mais 0,0064, mais 0,024, mais 1,774, mais 9,82, 11, tem alguma coisa errada, vamos ver de novo. 9,82 mais 1,74 mais 0,024 então eu copiei errado lá, 11,671. Vamos corrigir aqui então. Beleza. Então, vejo que esse 11,67 aqui, ó, ele está dentro do padrão aqui, ó. Né? Vocês observam que, se eu olhar aqui, ó, nesse intervalinho aqui, ó, entre 4 e 4,5, né, eu inseri o x igual a 4,3, deu 11,67 o resultado, ó, que é um número ali entre 10 e 12, tá, 10,9 e 12,05, então está dentro, digamos assim, né, do intervalo de variação da função. É um resultado bastante razoável, né, e bem, digamos assim, de acordo, né, com o que a gente espera. E, ademais, aqui, né, pessoal, vocês observam que essa tabela de diferenças finitas, ela é super fácil de fazer aqui no Excel, quer ver? Vou abrir aqui um arquivo aqui. Eu já volto aqui, peraí. Eu já volto aí. Deixa eu fechar uns outros arquivos que estão abertos aqui. Quer ver? Deixa eu voltar ali. Olha só. Vamos pegar aqui os nossos dados aqui, ó. 13,5, 3,5, 4, 4,5, 5 e 5,5. Tá? Depois a gente ajeita aqui. 9,82, 10,91, 12,05, 13,14 e 16,19, acho. Então, vamos botar assim, ó, ordem 1, ordem 2, ordem 3 e ordem 4. Observando que aqui, ó, tem o I, né? 0, 1, 2, 3, 4. Né? Lembra que o N, né, que representa a maior ordem possível, é N igual a 4. Né? Então, olha só que barbada. Vou fazer aqui este menos este. Né? E aí só arrasta aqui. Ó. 1,09, 1,14, 1,09, 3,05. Pois aqui, ó, a lógica é a mesma. Ó. Este menos este. Ó, arrasta aqui. Depois aqui este. Né? Ó, essa célula menos esta. Arrasta aqui e finalmente, né? Talvez até dê para arrastar ali, não sei. Pronto. É por isso, pelo formato, né, da tabela, chamada diferenças finitas ascendentes. Ó. Vocês vejam que ela vai subindo, né? Então, esses valores aqui, ó,
que foram os que a gente usou ali. E aí a gente pode até construir o polígono interpolador, né, pessoal? A gente pode botar uma célula aqui, ó. Vamos botar assim, para a gente diferenciar. Esse aqui é o XI, né? Esse aqui é o YI. Né? A gente pode botar uma célula aqui do X que a gente vai inserir, né? E aí construir aqui, ó, né, os termos do polígono interpolador. Né? Isso aqui é bem fácil de fazer, ó. Por exemplo, vou botar aqui o nosso arquivo do Word aqui. Ó, esse desenvolvimento aqui, né? Por exemplo, a gente pode pegar as parcelas separadamente, ó. Definir o Z, né? Ó, o H, né? O H é 0,5, né? O Z, né? Esta célula, ó, vamos definir essa célula aqui, ó. Essa célula vai ser o valor do X, né? Que tinha sido ali 4,3, né? 4,3. Então, essa célula aqui do Z vai ser igual a esta célula, né, menos o x0, e tudo isso dividido por h. Então, vou botar um parênteses aqui. Dividido pelo h, que é 1,6. E a gente vai construindo, ó, todas as células, né? Ó, Z vezes delta y0, vezes delta y0, né? Simplesmente multiplica, ó, o valor do Z, né, vezes a diferença de primeira ordem. Tá? Depois o Z vezes Z menos 1 sobre fatorial de 2 vezes delta 2. Né? Vamos botar aqui o grau 2, vamos botar assim, grau 2. Ó, como é que tu vai calcular isso aqui? É o valor do Z vezes o valor do Z menos 1 dividido pelo, vamos botar assim, ó, vezes o delta 2 dividido pelo fatorial de 2. Ó, grau 3. E assim vai. Bem fácil de fazer isso aqui no Excel. Ó. O Z vezes o Z menos 1 vezes o Z menos 2 vezes vezes o delta 3, que é esse cara aqui, dividido pelo fatorial de 3. A gente pode até escolher ali a célula, né, do 3 aqui, que é o I, né? Ó. Mas tudo bem. E o grau 4. Ó, só para a gente concluir, então, é o Z vezes o valor do Z menos 1, vezes o valor do Z menos 2, vezes o valor do Z menos 3, né? Vezes essa diferença aqui, dividido pelo fatorial de 4. Depois soma tudo. Não, essa aqui não. Essa aqui. Faltou o Y0. Vamos inserir aqui uma linha. Esse valor aqui, 9,82. Essa soma aqui, ó, vai começar no F13. Agora deu outro valor aqui. Tem alguma coisa que eu fiz errado aqui que eu vou... Ó, vamos ver aqui. Devo ter digitado alguma coisa diferente aqui.
1.644, 0024, 00704. Então tá, então eu tinha feito certo. Então tá bom. Eu devo ter digitado errado na calculadora ali. Vou conferir de novo aqui. Eu fiz o cálculo na minha, deu aquilo ali, professor. Pois é. 11,42. Eu acho que eu digitei errado algum elemento aqui, né? Isso, agora... Ah, parei. Não, mas é 0,47 mesmo. 47, 2, 64. Mas como é que... Eu não estou entendendo isso. Aqui tá... Coloca na calculadora simples, talvez ajude. Mas fazendo no Excel ali, dá 11,64, né? Na minha calculadora também deu esse valor. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, não estou enxergando agora aqui. Mas não tem problema, depois eu reviso. Bom, o que é importante aqui nesse cálculo, né? Que vocês vejam que, especificamente nestes casos, né, em que a gente tem um espaçamento constante aqui na coluna da variável x, né? Claro, aí claro, a gente tem que fazer o cálculo dessas diferenças e depois usar o polinomial interpolador, mas ainda assim o esforço é bem menor do que resolver um sistema de equações lineares, né? Então, essa é a vantagem, né, das fórmulas de Newton, tanto para diferenças divididas como para diferenças finitas, né? E no caso, né, a única coisa que vocês devem, digamos, ficar atentos, né, é que a tabela de diferenças finitas ela tem essa restrição, né, ela só vale para estes pontos igualmente espaçados ali na variável x. A tabela de diferenças divididas, que é a que a gente viu antes, né, essas vocês podem usar em qualquer caso, tá? Então, na dúvida, usem diferenças divididas, isso vai funcionar sempre. Tá? E também no Excel é bem fácil de fazer, né? É só fazer aquelas divisões ali. Subtração e divisão é bem fácil de fazer. Então, assim, pessoal, vamos deixar para quarta-feira fazer aqui os exemplos do polinomial interpolador de Lagrange. Aí até se vocês tiverem, né, nos exemplos que vocês viram em disciplinas outras que vocês estejam cursando, em que eventualmente vocês usaram a interpolação, se vocês quiserem me mostrar, me mandar, pode ser também por e-mail para eu dar uma olhada e ilustrar aqui na aula, vão ser bem-vindos os exemplos, se vocês tiverem algum para me passar, tá bom? Então até quarta vocês têm um tempinho aí para pesquisar, se tiver alguma sugestão, podem me mandar. Certo. Tá bom? Então é isso, uma boa noite para vocês. Só uma dúvida, professor, o senhor vai deixar disponível aquele Word ali editado, como o senhor colocou, os coloridos, ou vai... O da aula de hoje? Eu posso deixar eu tenho deixado em PDF, né? Isso, em PDF que eu digo. Sim, eu vou... Agora no final da aula eu dou uma ajeitada ali e gero o PDF e posto lá no Moodle. Eu tenho feito assim, né, com o assunto e a data, daí fica Tranquilo. mais fácil de localizar no meio daquela bagunça ali. Certo. Aí eu vou pedir então para o senhor liberar para colocar o Excel lá no trabalho. Tá, pode deixar. Eu faço isso no final da aula. Tá bom. Obrigada. Então, uma boa noite para vocês, até quarta. Boa noite. Tchau. Tchau.